O clima mudou. Os eventos extremos, resultados de um mundo mais quente, já são realidade aqui, aí e em todas as partes do mundo. Não tem mais jeito, precisamos falar sobre isso. Então, se você quer acompanhar as negociações climáticas, as ações políticas, ouvir cientistas ou mesmo entender como isso te afeta, você está no lugar certo. Esse é o Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Olá, caros ouvintes, eu sou Márcio Zenzê, diretor de conteúdo do Eco. Estou aqui com Cristiane Przybyski, nossa repórter especial diretamente de Baku, onde acontece a 29ª Conferência do Clima da ONU. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Ouvintes, a gente grava esse podcast mais ou menos no horário do almoço no Brasil, o que significa que já é o final do dia lá em Baku. Baku está às 7 horas à frente do horário de Brasília. Então a Cris já vai poder trazer para a gente um pouco do balanço do dia, o que aconteceu. E hoje aconteceu muita coisa, né, Cris? Hoje realmente começou a COP, principalmente no pavilhão brasileiro, né? É isso mesmo. A delegação brasileira fez a sua estreia aqui na Conferência do Clima. Estavam figuras importantes do governo brasileiro, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra Marina Silva, a ministra Sônia Guajajara e vários outros membros do alto escalão do governo. Isso porque começou hoje também o segmento chamado segmento de alto nível, que é quando os presidentes, primeiros ministros e representantes dos estados, eles colocam o posicionamento do seu país na conferência. Então, há alguns anos atrás, até alguns anos atrás, os presidentes vinham para o final da conferência para bater o martelo sobre aquilo que foi decidido. Mas agora eles colocaram, né, a ONU colocou essa participação do escalão de alto nível, né, do segmento de alto nível, para os primeiros dias da conferência, que é para que os países já coloquem de cara quais vão ser as suas intenções. Então, nós tivemos hoje a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, os discursos que os presidentes e primeiros ministros fazem, né, no âmbito da conferência, e também para inaugurar o pavilhão oficial brasileiro, que aí foi um grande evento e aí cheio de discursos. E nesse evento, Cris, teve uma coletiva de imprensa, você pode conversar e ouvir o Alckmin, a ministra. Como a gente trouxe ontem, a primeira grande repercussão que aconteceria na delegação brasileira foi a publicação das novas NDCs do Brasil. E acredito que o Alckmin, a Marina e os negociadores tenham falado um pouco sobre isso, né? Falaram sim e foram questionados, claro, né? A gente falou ontem, o Brasil apresentou a sua nova meta climática, que foi considerada pela sociedade civil muito pouco ambiciosa. Eles esperavam mais do Brasil, né? Como já que o Brasil tem se lançado, tem se mostrado como líder, né, dessa missão de manter a média do aquecimento global em 1,5 graus Celsius, eles esperavam que o Brasil tivesse um posicionamento mais contundente, também para servir de exemplo para os outros países, para que os outros países apresentem também metas ambiciosas. Sobre isso, eu conversei com um negociador-chefe do Brasil, que é o embaixador André Corrêa do Lago, encontrei ele nos corredores e perguntei para ele sobre essa falta de ambição, ou se o governo considera que essa meta é ambiciosa, e eu trouxe para vocês ouvirem. Eu acho que o Brasil apresentou uma meta que mostra a ambição do país, mostra o desejo de, como diz a ministra Marina Silva, liderar pelo exemplo. E amanhã, com o texto completo, eu acho que vai haver uma compreensão do que é a proposta brasileira, e eu acho que é uma proposta que foi amplamente discutida e que mais tarde, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter a discussão sobre o plano clima, que aí é uma questão dentro do Brasil de como é que nós vamos fazer, como é que vão ser as metas setoriais. Tudo isso daí vai ser feito nos próximos meses com amplas consultas. Cris, você participou também de uma entrevista coletiva onde a Marina também falou sobre as NDCs. A posição dela está de acordo com a do André Corrêa do Lago? Eles têm tido um discurso unificado de que as NDCs são bastante ambiciosas, que são boas, sim, obviamente têm defendido, né, as metas climáticas, né, eu chamar de metas climáticas. A gente só vai saber de fato como que o Brasil
pretende tirar do papel essas novas metas climáticas amanhã, porque é quando o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, vai oficializar para a ONU a nossa nova meta climática e vai apresentar o documento completo. E aí sim a sociedade civil vai ter acesso a esse documento para ver como que vai se dar esse corte de emissões para os setores, os vários setores que são emissores no Brasil, né? E a Marina Silva comentou sobre esse assunto também, tentando responder a perguntas dos jornalistas, esses questionamentos, né, sobre a ambição da meta climática, e a gente vai ouvir a ministra Marina Silva agora. Nós temos uma NDC que é altamente ambiciosa e comprometida com o enfrentamento da mudança climática. Ela vai ser apresentada amanhã, obviamente que ali vocês terão os elementos que darão sustentação ao seu cumprimento. Nosso objetivo principal é alcançar a redução de 67% e chegar a uma emissão em termos de um número absoluto de 850 milhões de toneladas de CO2. Isso será feito graças a um detalhamento que virá depois, com metas para todos os setores. Não vamos nos esquecer que o Brasil tem uma metodologia que atinge a todos os gases, é uma metodologia que se estende a todos os setores, como transporte, indústria, agricultura e também desmatamento. E é assim que nós vamos conseguir essa nossa NDC, que é altamente ambiciosa. Como o presidente Lula disse, nós queremos liderar pelo exemplo. E já estamos chegando aqui em Baku com resultados que são altamente sustentadores dessa posição. Temos um plano de transformação ecológica, temos um plano clima, temos um plano de prevenção e controle do desmatamento para todos os biomas brasileiros, que vem sendo implementado, já conseguiu uma redução de 45,7% em relação à Amazônia, de 25% no Cerrado. Estaremos estendendo para todos os biomas brasileiros, mas diferentemente de outros países, o Brasil tem metas para todos os setores da nossa economia. Obviamente que o detalhamento de uma forma mais substancial será dado amanhã quando apresentarmos a nossa NDC. Reitero o que disse o vice-presidente e o que diz o presidente Lula. Nosso compromisso é com desmatamento zero, porque nós queremos aumentar a produção por ganho de produtividade e não por expansão predatória da nossa fronteira agrícola. Nós temos condição de dobrar a nossa produção sem precisar mais destruir a floresta, sem precisar destruir biodiversidade. E eu queria retomar com você, Cris, um ponto que é a meta do desmatamento zero. O Brasil se compromete com isso, mas tem armadilhas terminológicas, armadilhas linguísticas aí nessa história, não tem? Super tem, Márcio e ouvintes, porque, assim, diante da emergência climática que a gente vive e da necessidade de preservação da vegetação que ainda existe no planeta, principalmente as florestas tropicais, porque elas desempenham um papel crucial na absorção do CO2, né, da atmosfera, o mundo tem clamado pelo desmatamento absolutamente zero. Sem desmatamento mais, vamos preservar tudo. E no Brasil isso não está claro. Lembrando que no nosso Código Florestal existe a permissão do desmatamento legal. Então, dependendo do bioma em que uma propriedade rural está inserida, o proprietário de terra ele pode desmatar uma porcentagem da sua propriedade legalmente. Na Mata Atlântica, por exemplo, ele pode desmatar até 80% da sua propriedade. Ele tem que preservar 20%. Na Amazônia, é ao contrário. O proprietário tem que preservar 80% e pode desmatar 20%. Então, existe exatamente isso que você falou, que é uma armadilha linguística, né, na proposta do governo de desmatamento zero. Porque até o momento, o governo brasileiro não deixou claro se esse desmatamento zero que ele fala
é zero absoluto, como tem pedido o planeta, né, as nações de todo o planeta, ou se ele é o desmatamento ilegal, o que ainda permitiria muito desmatamento legal. E tanto a Marina Silva, ela foi questionada, e outros membros do governo brasileiro têm sido questionados sobre essa delicadeza, esse detalhe linguístico, mas que tem muito significado, e ninguém ainda deixou claro isso, eles escorregam na resposta, Márcio. Nossa, isso faz muita diferença, né, Cris? Não só no quantitativo, mas também dos objetivos que a gente tem como país, como nação, pensando aquele território. Isso tem a ver com regularização fundiária, isso tem a ver com uso de terra, isso tem a ver com diretrizes econômicas, né? Então, para vocês verem como tem muita coisa em jogo aí nessa conferência. Também, Márcio, só fazendo uma complementação, lembrar que no Brasil, o maior responsável pelas emissões brasileiras é o desmatamento. Esse setor, que é chamado mudança de uso do solo, nada mais é do que o desmatamento. Então, se a gente quer enfrentar o nosso maior problema, que é o setor que mais emite, a gente tem que enfrentar com coragem o problema do desmatamento. E a gente, até o momento, está no escuro e não acredito que o Brasil vai deixar claro isso para a gente aqui na conferência. Começaram as negociações, Cris, e na conversa que você teve com o Correia do Lago, ele falou, além das questões da NDC, que eu acho que foi, né, a questão preemente aí nas conversas, mas ele falou um pouquinho também sobre o posicionamento do Brasil na conferência, né? Na verdade, eu trombei com o Correia do Lago aqui num dos corredores, aí não podia perder a oportunidade, né? Segurei ele e falei, embaixador, vem cá que eu tenho umas perguntas para o senhor. E ele me respondeu algumas perguntas que vão além das metas climáticas, né, da NDC. Eu perguntei para ele, como você disse, sobre como que o Brasil pretende se posicionar, né, na Conferência do Clima. Também outros assuntos super importantes, como a visão do Brasil em relação à vitória do Trump e como que isso interfere nas negociações da 29ª Conferência do Clima da ONU. O Brasil se posiciona em ajudar em tudo que for possível o Azerbaijão, porque nós temos trabalhado juntos muito bem na Troika e eles querem muito que a gente possa apoiá-los nessa questão extremamente complexa que virou essa discussão dos novos valores, né? Mas o senhor acha que pode, como aconteceu em Cali, que não chegou ao seu resultado em termos de metas financeiras, isso pode acontecer? É uma perspectiva? Olha, tudo pode acontecer. Em Cali, eu acho que tinha vários temas muito complexos e teve vários sucessos, né? Mas realmente essa questão financeira. Mas você tem que lembrar que eu sou de uma geração em que a questão financeira já começou no Rio de Janeiro em 1992, né? Então é sempre uma imensa dificuldade, mas o que nós achamos é que tem que ter uma compatibilidade entre o discurso dos países ricos de que há uma urgência climática. Se há uma urgência climática, precisa de uma urgência de recursos para que os países possam fazer aquilo que é necessário. Então, falar de urgência só em ambição e não falar de urgência em recurso financeiro não funciona. O Brasil tem alguma cifra para apresentar em financiamento climático? Não, o Brasil vai ajudar num consenso e nós sabemos, como nós trabalhamos no G20, que como todos os estudos das instituições mais sérias falam muito claramente que nós precisamos de trilhões, não vai ser o recurso que a gente vai conseguir nessa negociação aqui que resolve. Nós precisamos ampliar muito mais essa discussão em facilitar e diminuir o custo do capital para grandes países em desenvolvimento como o Brasil, porque nós podemos oferecer muitíssimos investimentos que vão ser ótimos para o combate à mudança do clima, como a Índia, como a Indonésia, e que são países muito grandes e que não tem uma escala tão grande que não pode ser o dinheiro concessional, tem que ir muito além do dinheiro concessional. O senhor acha que a eleição do Trump prejudica as negociações climáticas? A eleição do presidente Trump é um desafio muito grande e ele já tem feito declarações de que ele pretende ser retirado do Acordo de Paris, etc. Vamos ver o que acontece, mas é evidente que um ator tão importante quanto os Estados
Estados Unidos, sair desse processo não é uma boa notícia. Agora, temos que ver também que os Estados Unidos são um país que tem grandes aliados no combate à mudança do clima, que seja na ciência, que seja nos negócios, que seja nas universidades e alguns estados, algumas cidades. Então vamos ver como é que nós vamos operar, mas primeiro nós temos que trabalhar com as realidades e com os fatos. Então vamos ver como é que vai acontecer. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Entrando no Clima. Aqui, você já sabe, trazemos todas as notícias, atualidades e até fofocas diretamente de Baku, no Azerbaijão, onde está acontecendo a 29ª Conferência do Clima. Cris, vou me despedindo de você hoje, mas voltamos amanhã, né? Sim, Márcio e ouvintes, amanhã estarei aqui novamente e prometo que eu tenho fofocas. É disso que o povo gosta. Cris, muito obrigado. Até amanhã. Obrigado, caro ouvinte. Se você gosta do nosso trabalho, já sabe, você pode nos apoiar em catarse.me/oeco. Acompanhe a nossa cobertura no site oeco.org.br e nos siga nas redes sociais, que tem muito conteúdo legal, muita coisa que vai além das conferências do clima também. A gente fica por aqui e até amanhã.